Muitas vezes você acorda e sente o peso insuportável de uma realidade que parece não te pertencer, uma rotina que sufoca seus sonhos mais profundos. Você olha para o saldo bancário, para o quarto vazio ou para o corpo cansado e sente que está preso em uma armadilha de carne e osso, sem saída visível. Essa dor de ser apenas um espectador passivo da própria vida é o que consome a alma de quem ainda não despertou para a verdade. É um grito silencioso que ecoa todas as noites, perguntando por que as promessas de abundância parecem funcionar para todos, menos para você. Você sente que há algo errado, uma peça faltando nesse quebra-cabeça que o mundo insiste em dizer que é puramente físico e aleatório. Mas o que se essa dor fosse apenas o sinal de que você está lutando contra a própria sombra no espelho? Essas lições que aprendi lendo os ensinamentos de Neville mostram que o que você chama de fato é, na verdade, apenas um rastro de pensamentos passados. Se você continuar reagindo ao que seus olhos veem, você estará condenado a repetir o mesmo ciclo de escassez e solidão para sempre. A consciência é a única realidade, e tudo o que você experimenta agora é apenas a projeção de um estado de ser que você aceitou como verdade. Quando você começa a questionar a solidez do que toca e vê, uma pequena fresta de luz começa a aparecer no horizonte da sua mente consciente. Você não é uma vítima das circunstâncias, mas sim o diretor que esqueceu que está segurando a câmera desde o início. O segredo não está em mudar o mundo externo, mas em alterar radicalmente a percepção de quem você realmente é agora. Essa busca espiritual que você iniciou não foi um acidente, mas um chamado desesperado da sua própria divindade querendo romper as cascas da limitação humana. Porque você continua buscando fora o que só pode ser encontrado no silêncio do seu próprio eu sou, essa presença que precede qualquer forma. A provocação que trago hoje é inquietante. Você tem coragem de chamar de mentira tudo que seus 5 sentidos juram ser a verdade absoluta? Se a sua conta bancária diz que falta e a sua consciência diz que transborda, em qual das duas vozes você escolherá depositar sua fé hoje? Os ensinamentos de Neville Goddard não são teorias para serem debatidas, mas experiências para serem vividas na pele de quem ousa sonhar. Você está pronto para abandonar a segurança da sua miséria, conhecida em nome de uma riqueza que ainda não pode ser tocada? Para conectar essa dor visceral ao que Neville nos ensinou, precisamos entender que a imaginação não é um refúgio da realidade, mas a oficina onde ela é fabricada. Você foi ensinado a acreditar no que vê, mas a verdadeira maestria está em ver apenas aquilo em que você decide acreditar, ignorando as sombras. Cada vez que você se rende aos fatos do mundo, você está negando a presença de Deus em você, aquela força criadora que não conhece impossibilidades. Manifestar não é um processo de atrair algo que está longe, mas de ocupar um estado de consciência que já possui o que deseja. Se você sente a falta, você está praticando a lei da exclusão, afastando de si a própria essência daquilo que busca com tanto fervor. A pergunta que fica é: até quando você permitirá que o reflexo no espelho dite o valor do seu próprio rosto? Nesta jornada que faremos juntos agora, eu vou revelar algo que poucas pessoas no mundo têm audácia de colocar em prática de forma consistente. Existe uma chave que abre a porta da cela onde você se trancou, e essa chave não exige esforço físico, apenas uma mudança de frequência. A revelação que preparei para os próximos minutos é surpreendente porque inverte completamente a lógica de tudo o que você aprendeu na escola ou na religião. Você descobrirá que o seu desejo não é algo que você deve alcançar no futuro, mas algo que já existe em uma dimensão que seus olhos físicos ignoram. Prepare-se, pois o que você considerava sólido começará a se dissolver diante da autoridade da sua nova percepção interior. O poder de transformar o chumbo da sua dor no ouro da sua realização está a um pensamento de distância. Imagine um homem que caminha por um deserto vasto e escaldante, carregando um balde de água que ele acredita estar furado, embora nunca tenha olhado para o fundo. Ele corre desesperadamente em direção a miragens, ignorando que a sede que sente é o único combustível necessário para fazer chover sobre sua própria cabeça. Ele grita por socorro para os céus, sem perceber que o eco da sua própria voz é a resposta que ele tanto busca nos outros. Essa metáfora do balde e da chuva esconde um segredo profundo sobre a forma como você lida com seus problemas diários e sua conexão com o divino. Eu voltarei a essa história em breve para te mostrar onde exatamente está o furo que impede sua vida de transbordar. Guarde essa imagem na sua mente, pois ela será a bússola que nos guiará para fora desse deserto de ilusões sensoriais. À medida que você mergulha nessas palavras, talvez perceba que quem ainda não acompanha estes ensinamentos diariamente está perdendo a chance de reconstruir a própria base. Inscrever-se nesta jornada é um gesto de quem decidiu não mais caminhar sozinho pela escuridão da ignorância espiritual e busca o acolhimento de uma nova consciência. Você não chegou aqui por acaso. Há uma força em você que reconhece a verdade e deseja se expandir para além dos limites impostos pela sociedade. Ao se comprometer com este despertar, você está dizendo ao universo que está pronto para assumir o trono da sua própria existência.
Sinta esse chamado como um abraço caloroso que te convida a retornar para casa, para o lugar onde todos os seus desejos já são reais. Você é digno de viver o fim de cada sonho seu, e este é apenas o primeiro passo para essa realidade. Para entender como essa ilusão física se sustenta, você precisa aceitar que seus olhos funcionam como projetores, e não como janelas. O que você vê lá fora é o resultado final de um processo que começou no santuário secreto da sua imaginação, muito antes de ganhar forma. Quando Neville Goddard fala sobre ignorar os sentidos, ele não sugere uma negação insana da realidade, mas uma priorização da causa sobre o efeito. Você tem vivido focando no efeito, tentando mudar a sombra na parede sem perceber que é a sua mão que está fazendo o gesto. Essa inversão de valores é o que mantém a maioria da humanidade escrava de circunstâncias que elas mesmas criaram inconscientemente através de sentimentos mantidos por anos. Para mudar o que você toca, você deve primeiro mudar o que você sente ser verdade no silêncio da sua alma. A ciência moderna, através de mentes como a de Joe Dispenza, começa a validar o que os místicos já sabiam há milênios sobre a matéria. Dispenza nos ensina que, para criar uma nova realidade, você precisa se tornar ninguém, nenhum corpo, em lugar nenhum e em tempo nenhum. Isso significa que, enquanto você estiver preso à sua identidade atual e aos problemas que seus sentidos confirmam, você estará apenas reafirmando o passado. Se você acorda e reage ao mesmo ambiente, você está usando sua energia vital para manter viva uma versão de você que já não deveria existir. A consciência é o campo quântico de infinitas possibilidades, e ela só responde ao comando de quem consegue sentir a emoção do futuro antes mesmo de ele acontecer. Você está disposto a abrir mão da sua história triste para escrever uma nova narrativa sobre o vazio do agora? O grande engano dos sentidos é nos fazer acreditar que a separação entre o observador e o observado é real e intransponível. Quando você fecha os olhos e assume o sentimento do desejo cumprido, você está entrando em uma frequência vibracional onde essa realidade já pulsa. O mundo físico é lento, denso e demora a refletir as mudanças internas, o que faz com que muitos desistam no meio do caminho. É nessa fase de atraso que a maioria falha, voltando a acreditar no que os olhos veem e abandonando a semente que acabaram de plantar. Se você ignora os sentidos, você está protegendo sua criação do vento frio da dúvida e da lógica limitada deste mundo tridimensional. O segredo da persistência não é o esforço muscular, mas a fidelidade absoluta à sua visão invisível, custe o que custar para o seu ego. Imagine que sua vida é um filme que já foi totalmente gravado e editado, mas você só consegue assistir a um quadro por vez no projetor do tempo. O que Neville nos ensina é que você tem o poder de pular para o final do filme e sentir a emoção da última cena agora mesmo. Se você já sabe que o final é feliz e que você é o vencedor, por que se desesperar com o conflito que acontece no meio do roteiro? Essa perspectiva tira o peso dos seus ombros e transforma sua jornada em um jogo de descoberta, e não em uma luta pela sobrevivência. Ao assumir o fim, você obriga os meios a se organizarem de forma milagrosa para que aquela cena final se materialize diante de você. O universo não questiona seu comando, ele apenas providencia os caminhos para que sua convicção interior se torne um fato físico inevitável. Muitas vezes, a resistência que você sente ao tentar sinto real vem de uma programação mental que diz que você é indigno de tamanha liberdade. Você foi treinado para acreditar que deve sofrer e suar para conquistar cada migalha de pão, ignorando que a herança do pai é sua por direito de consciência. Essa crença na escassez é a mentira mais profunda que seus sentidos te contam todos os dias ao mostrarem limitações e barreiras. Quando você começa a ignorar esses sinais, você está praticando a verdadeira rebeldia espiritual, aquela que não luta contra o sistema, mas simplesmente deixa de alimentá-lo. Você descobre que o sistema só tem poder sobre você enquanto você acredita que ele é a autoridade suprema sobre sua vida e seus resultados. A liberdade começa no momento em que você decide que o que sente por dentro é mais real do que o que vê por fora. A consciência cria a verdade porque ela é a única substância que permeia tudo o que existe, desde as estrelas até as células do seu corpo. Se você se sente pobre, a consciência, sendo impessoal, aceita essa definição e molda sua realidade para confirmar sua própria convicção. Ela não julga se o seu desejo é bom ou ruim, ela apenas reflete, com precisão matemática, o estado de ser em que você habita a maior parte do tempo. Por isso, a mudança de vida não exige que você aprenda novas técnicas mirabolantes, mas que você mude a sua residência mental. Para onde você volta quando fecha os olhos e relaxa? Para preocupação ou para gratidão pelo que já recebeu? Essa morada interior é o que define o seu destino, pois a consciência sempre produz frutos conforme a semente da suposição que foi plantada. Este entendimento é o que diferencia os mestres dos seguidores, aqueles que criam o destino daqueles que apenas o suportam com resignação. Ao decidir que a sua consciência é a única autoridade, você retoma o cetro que entregou nas mãos do medo e da opinião alheia.
É um processo de desaprendizado profundo, onde você descasca as camadas de ilusão até encontrar o núcleo radiante do seu verdadeiro ser. Não se assuste se o mundo ao seu redor parecer confuso por um tempo, é apenas a estrutura antiga ruindo para dar lugar ao novo templo. Você está sendo convidado a participar de uma dança cósmica onde o seu sentimento é a música e a realidade é o par que te segue. Permita-se sentir agora a vibração da sua vitória, ignorando qualquer evidência em contrário que tente roubar a sua paz divina. Muitas vezes, a sua mente lógica tentará intervir, gritando que ignorar a realidade física é uma loucura ou uma fuga irresponsável do mundo real. Mas eu pergunto, o que é mais louco? Continuar repetindo as mesmas reações e esperando resultados diferentes, ou testar a hipótese de que sua visão interna é a matriz? A mente racional é uma excelente serva para organizar os fatos do passado, mas ela é uma péssima mestre para ditar as possibilidades do seu futuro glorioso. Quando você decide sentir real, você está operando em uma dimensão que a lógica humana não consegue mapear nem compreender totalmente. É preciso um certo tipo de audácia espiritual para olhar para uma prateleira vazia e agradecer pela abundância que já preenche o seu coração. Esta não é uma jornada para os tímidos, mas para aqueles que decidiram que não serão mais escravos de evidências que são meramente temporais. A técnica de sentir o fim não consiste em visualizar uma imagem estática, mas em habitar o estado emocional que acompanharia a realização do seu maior desejo. Imagine o alívio profundo, a gratidão que transborda e a paz que excede todo o entendimento ao saber que a sua busca finalmente terminou. Se você consegue evocar esse sentimento agora, sem a necessidade de um estímulo externo, você já realizou o ato criativo na única dimensão que importa. O mundo físico não tem outra escolha a não ser se moldar a esse novo molde que você imprimiu na substância universal da sua consciência. Não tente descobrir como ou quando as coisas vão acontecer, pois o como é um domínio que não pertence à sua mente limitada. Sua única função é permanecer fiel ao sentimento do desejo cumprido, agindo internamente como se a promessa já fosse uma memória consolidada. Este processo exige que você cultive uma vigilância mental constante, tornando-se o porteiro severo dos pensamentos que tem permissão para habitar o seu templo interior. Cada vez que a dúvida surgir, não lute contra ela, simplesmente desvie a atenção para sua verdade invisível, reafirmando que o que é sentido é real. Ignorar o sentido significa retirar o alimento das circunstâncias atuais, deixando que elas murchem por falta de atenção e energia psíquica de sua parte. Você perceberá que, ao parar de reagir ao drama externo, o volume do barulho do mundo começa a diminuir, permitindo que a voz da intuição fale. É nesse silêncio que os milagres são gestados, longe dos olhos críticos de quem vive apenas na superfície da existência física e material. Você está aprendendo a caminhar pela fé, e não pela visão, o que é o segredo dos maiores realizadores da história. Pense na consciência como um oceano infinito e no seu desejo como uma onda que você decide elevar acima da superfície da sua percepção atual. A onda não é separada do oceano, ela é apenas uma forma específica que a água assume por um breve momento antes de retornar à unidade. Da mesma forma, sua riqueza, sua saúde ou seu amor não são coisas separadas de você, mas expressões da própria consciência que você é. Ao sentir-se rico ou amado, você não está atraindo algo de fora, mas permitindo que essa parte do oceano que você é se manifeste. Essa compreensão elimina a ansiedade de conseguir algo, pois você percebe que não se pode conseguir o que já se é na essência. O mundo físico tenta te enganar dizendo que você é uma gota isolada, mas a verdade é que você é o oceano inteiro agindo em uma forma humana. A verdadeira transformação ocorre quando você para de pedir e começa a assumir a posse mental daquilo que a sua alma já reconhece como seu. O ato de pedir pressupõe que algo está faltando, reforçando o estado de carência e impedindo que a manifestação física encontre o caminho até você. Assumir a posse é um ato de soberania divina, onde você declara que a sua vontade e a vontade da consciência criadora são uma só. Quando Neville Goddard nos instrui a viver no fim, ele nos convida a abandonar o papel de mendigo espiritual para assumir o trono. Essa mudança de postura interna altera a química do seu corpo e a frequência da sua aura, atraindo novas conexões e oportunidades. Você não precisa de permissão de ninguém para ser quem deseja ser, exceto da permissão que você mesmo se dá no silêncio do seu coração. Lembre-se da história do homem no deserto e do balde que ele acreditava estar furado, enquanto corria atrás de miragens enganosas que sumiam no horizonte. O furo no balde não era um defeito físico, mas a sua própria crença de que a água precisava ser buscada em algum lugar distante dele. A sede dele era prova de que a água já existia, mas sua atenção estava tão focada na escassez que ele não conseguia sentir a umidade do ar. Da mesma forma, sua dor e sua busca são apenas indicadores de que a sua consciência já concebeu a solução, aguardando apenas o seu reconhecimento. Logo mais,
Revelarei como fechar esse furo mental para que você possa finalmente saciar a sua sede na fonte que nunca seca. Continue atento, pois cada palavra aqui está sendo tecida para desconstruir a ilusão que te manteve prisioneiro até hoje. Se você sente que este conhecimento está tocando um lugar profundo em você, é porque a sua hora de despertar para a abundância finalmente chegou. Acompanhar cada detalhe desta mensagem é o compromisso que você faz com o seu novo eu, aquele que não se curva mais diante das sombras. Ao interagir e se envolver com esta verdade, você fortalece o seu campo de manifestação e se une a uma egrégora de poder e luz. O que estamos construindo aqui é mais do que informação, é uma nova estrutura para sua realidade que começará a se mostrar nos próximos dias. Sinta o acolhimento deste novo estado de ser e permita que a alegria da sua vitória antecipada ilumine cada célula do seu corpo físico. O mundo pode tentar te enganar, mas agora você possui os olhos que enxergam através do véu da matéria densa. Chegamos agora ao ponto central, onde a sabedoria ancestral se encontra com a aplicação prática no seu dia a dia. Para que você deixe de ser enganado pelo mundo físico, precisa compreender que a sua consciência não é algo que você possui, mas sim aquilo que você fundamentalmente é. A Bíblia Sagrada, quando lida através das lentes da consciência, revela este segredo em diversas passagens que a religião tradicional muitas vezes obscurece. No livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24, está escrito: Portanto, eu vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será vosso. Observe a precisão cirúrgica destas palavras. Você não deve crer que irá receber, mas sim crer que já recebeu no momento da oração. Este receber ocorre na consciência, ignorando completamente se as mãos físicas ainda estão vazias ou se os olhos veem escassez. Essa instrução bíblica é a base do que Neville Goddard chama de a lei da assunção, a arte de vestir um estado mental até que ele se torne sua natureza. Se você espera que o mundo físico mude para depois acreditar, você está invertendo a ordem natural da criação e se condenando à espera eterna. A oração verdadeira não é uma petição dirigida a uma divindade externa, mas um banquete espiritual onde você se alimenta do sentimento da realidade desejada. Quando você acredita que já recebeu, você encerra a busca e entra no descanso, que é o estado mental necessário para a cristalização do desejo. O mundo físico é apenas um espelho fiel que não tem poder de iniciativa, ele apenas reflete a imagem que você sustenta com firmeza diante dele. Entenda que a sua convicção interna é o decreto real que o universo inteiro se apressa em obedecer sem questionamentos. Ao aplicar este ensinamento, você começará a notar que a sua relação com os problemas começa a mudar de uma forma surpreendente e libertadora. O que antes parecia uma montanha intransponível, agora revela-se como uma simples sombra que se dissolve quando você acende a luz da sua nova suposição. Você descobre que não precisa lutar contra as sombras, basta mudar a posição da fonte de luz que é a sua própria atenção focada. Ignorar os sentidos é, portanto, um ato de extrema inteligência emocional, pois evita que você desperdice energia reagindo ao que é meramente passageiro. Você se torna um observador sereno que sabe que a tempestade lá fora é apenas um cenário antigo sendo desmantelado pela sua nova consciência. Esta autoridade não vem do ego, mas do reconhecimento de que o eu sou em você é o mesmo poder que sustenta as galáxias. Neste estágio da nossa jornada, eu gostaria de saber se você está conseguindo sentir essa mudança de perspectiva ocorrendo dentro de você agora. Escreva aqui nos comentários a frase "Eu sou o criador da minha verdade" para selar este compromisso com a sua própria consciência e com esta comunidade. Ao comentar, você não está apenas escrevendo palavras, mas está materializando no mundo físico a sua decisão de não ser mais enganado pelas aparências. Essa interação ajuda a ancorar o conhecimento e mostra ao algoritmo que este despertar deve chegar a mais corações que sofrem na escuridão. Sua voz é importante para fortalecer esta egrégora de transformação que estamos construindo juntos aqui no canal Viva o Fim. Vamos criar um movimento de mentes despertas que se recusam a aceitar a limitação como uma sentença final para suas vidas. Muitos se perguntam por quanto tempo devem manter essa assunção antes que os resultados físicos comecem a aparecer no horizonte da experiência. A resposta é simples, mas exige uma honestidade profunda consigo mesmo. Você deve manter até que o sentimento de já é real seja mais natural do que o sentimento de falta. Não se trata de contar os dias no calendário, mas de observar a qualidade dos seus pensamentos automáticos quando você não está meditando. Se, ao longo do dia, você continua retornando à dor ou à reclamação, você ainda não assumiu plenamente o seu novo estado de ser. A persistência não é um esforço de vontade contra o mundo, mas uma fidelidade constante à sua visão interior, mesmo sob o fogo cerrado das dúvidas. Você deve caminhar com a dignidade de quem já possui o que deseja, pois na dimensão da verdade, a entrega já foi feita. A ilusão do mundo físico é tão persistente porque fomos condicionados desde o berço a dar poder apenas àquilo que podemos tocar, cheirar e ver.
Quebrar esse condicionamento é como aprender a respirar de novo, descobrindo que o ar da consciência é muito mais vital do que o alimento sólido. Quando você começa a ver os resultados, por menores que sejam, a sua fé se torna uma rocha inabalável que nenhuma circunstância pode abalar. Você percebe que o atraso entre o pensamento e a coisa é apenas um mecanismo de proteção para que você aprenda a governar sua mente com sabedoria. Se as coisas se materializassem instantaneamente, o mundo seria um caos de desejos contraditórios e medos manifestados. O tempo é o seu aliado, permitindo que você refine sua visão e se torne a pessoa que realmente é capaz de sustentar a bênção que pediu. Agora que você compreende a base bíblica e técnica da manifestação, sinta a leveza de saber que o fardo da criação não está nos seus músculos. Você não precisa forçar portas, manipular pessoas ou arquitetar planos complexos para que a sua consciência se expresse no mundo. A sua única responsabilidade é permanecer no final, sentindo a gratidão de quem já atravessou a linha de chegada e agora olha para trás com um sorriso. O mundo físico continuará tentando te distrair com notícias, contas e opiniões, mas você agora possui o filtro da verdade que nada pode corromper. Deixe que os sentidos falem o que quiserem, pois você sabe que a última palavra pertence sempre ao Eu Sou que habita o seu centro. Você está seguro no abraço da sua própria divindade, e o sucesso é o único destino possível para quem escolhe a consciência sobre a aparência. Muitas vezes, a maior barreira entre você e a sua manifestação é o hábito de olhar para trás para ver se algo já mudou no cenário físico. Esse comportamento é o que Bruce Lipton, um dos maiores biólogos celulares da atualidade, identifica como a submissão do DNA ao ambiente. Lipton demonstra que as nossas células não são controladas pelos genes, mas pela nossa percepção do ambiente em que estamos inseridos. Se a sua percepção continua focada na falta, você está enviando sinais químicos de estresse para cada célula do seu corpo, bloqueando a criação. Ignorar os sentidos, portanto, é uma necessidade biológica para quem deseja reprogramar a própria saúde e vitalidade a partir da mente. Ao assumir o sentimento de plenitude, você muda a sinalização genética e começa a construir um corpo que reflete a perfeição da sua consciência divina. Você não é uma vítima da sua biologia, mas o arquiteto que decide quais instruções serão lidas pelo sistema. O mundo físico te engana ao fazer você acreditar que precisa de um como lógico para que a sua vida se transforme de um dia para o outro. Mas a verdade é que o universo opera em caminhos que a mente analítica jamais conseguiria mapear ou prever com exatidão. Quando você fixa a sua atenção no final, você ativa uma inteligência superior que organiza os encontros, as ideias e as coincidências necessárias. É como se você estivesse no topo de uma montanha vendo o mapa completo, enquanto seu ego está lá embaixo, perdido entre as árvores. Confie que o caminho será revelado passo a passo, desde que você não abandone a sua morada emocional de desejo já cumprido. A sua única preocupação deve ser a manutenção da sua paz interior, custe o que custar para as expectativas alheias. O como é um detalhe técnico que o poder da consciência resolve com uma elegância que deixará você maravilhado. Viver na consciência da verdade significa que você para de lutar contra as circunstâncias e começa a usá-las como trampolins para a sua expansão. Se um desafio aparece, em vez de se desesperar, você pergunta: como a pessoa que eu já sou lidaria com essa situação agora? Essa simples mudança de foco retira você do papel de sobrevivente e te coloca na posição de mestre da sua própria narrativa. Você descobre que os obstáculos são apenas testes de persistência para ver se você realmente acredita na sua visão invisível. Ao manter o sentimento de vitória diante da dificuldade, você dissolve a solidez do problema e permite que a solução emerja naturalmente. Não dê poder ao que é externo, pois nada tem autoridade sobre você, a menos que você conceda esse poder através da sua atenção. A sua consciência é o único solo fértil onde as sementes da sua nova realidade podem germinar e florescer sem interferências. Lembre-se de que a persistência não é um ato de força de vontade, mas um ato de amor por si mesmo e pela sua visão. Você não está tentando fazer acontecer, você está permitindo que aquilo que já é real na consciência se torne visível aos seus olhos físicos. Essa distinção é fundamental para evitar o cansaço mental que assombra tantos buscadores que tentam manifestar através do esforço. Quando você se sente cansado, é sinal de que você voltou a acreditar na ilusão da separação e na necessidade de lutar. Retorne ao silêncio, respire fundo e sinta novamente a presença do seu desejo como se ele fosse um velho amigo que nunca te deixou. A verdade é simples e leve, e se o seu processo está pesado, é porque você ainda está carregando o entulho das velhas crenças. Limpe o seu templo interior e deixe que a luz da sua suposição ilumine cada canto escuro da sua mente subconsciente. A sua imaginação é o toque de Midas que transforma cada pensamento em uma experiência tangível e imutável neste mundo denso. Esta é a ferramenta mais poderosa que você possui, e ela nunca dorme, criando constantemente,
quer você esteja consciente disso ou não. Se você não direciona sua imaginação com propósito, ela acabará criando baseada nos medos e inseguranças que o mundo físico te joga. Assumir o controle da sua imaginação é assumir as rédeas do seu destino e parar de flutuar ao sabor das marés sociais. Cada imagem que você sustenta com emoção é um comando direto para a substância universal que molda toda a matéria. Seja seletivo com o que você imagina para si e para os outros, pois a lei é impessoal e devolverá exatamente o que você semeou. Você é o jardineiro deste paraíso interior, e a colheita depende exclusivamente da qualidade das imagens que você escolhe cultivar. Ao longo desta caminhada, você perceberá que o mundo físico começará a te dar sinais de que a sua nova realidade está se aproximando. Podem ser pequenas sincronicidades, conversas ouvidas ao acaso ou uma sensação súbita de que tudo está exatamente onde deveria estar. Não persiga esses sinais, mas receba-os com um sorriso de reconhecimento, sabendo que eles são apenas ecos da sua convicção interna. Se os sinais não aparecerem imediatamente, continue firme, pois a semente trabalha no escuro antes de romper a superfície da terra. A sua confiança é o sol que aquece esse solo e acelera o processo de maturação da sua colheita divina e abundante. O engano do mundo físico perde a força quando encontra uma consciência que já não se abala com a ausência momentânea de provas. Você já venceu no momento em que decidiu que o seu sentimento é a lei suprema da sua vida. Esta compreensão profunda é o que nos permite caminhar sobre as águas das incertezas deste mundo sem afundar no desespero. Você está se tornando alguém que não apenas estuda a lei da Assunção, mas que se tornou a própria personificação dessa lei em ação. A acolhida que você sente agora é o abraço da sua própria presença Eu Sou, celebrando seu retorno ao poder legítimo. Cada parágrafo que absorvemos aqui é um tijolo na construção da sua nova casa mental, onde a escassez e o medo não têm mais morada. Sinta a vibração dessa nova vida pulsando em suas mãos e em seu coração, pronta para se expandir e abençoar todos ao seu redor. A verdade te libertou da ilusão de que você era apenas humano, revelando a divindade que sempre esteve escondida sob a pele. Continue respirando essa liberdade, pois o ápice desta revelação está cada vez mais próximo de ser totalmente integrado. Agora que você compreende que a matéria é apenas consciência densificada, precisamos falar sobre a coragem de sustentar a sua nova identidade quando o mundo parece gritar o contrário. O autor Greg Braden explora como o campo magnético do coração é muito mais potente do que o campo elétrico do cérebro na comunicação com a matriz quântica. Braden afirma que o universo não responde ao que pensamos, mas sim ao que sentimos como verdade nas profundezas das nossas células. Se você pensa em riqueza, mas sente a angústia da conta a pagar, o universo responderá à angústia, pois o sentimento é o idioma da criação. Ignorar o sentido significa fechar os olhos para a falta e sintonizar a rádio do seu coração na frequência da gratidão absoluta. Você está aprendendo a usar o seu coração como uma bússola que aponta para o norte da sua realização, independentemente das tempestades. O mundo físico te engana ao tentar convencer você de que a sua felicidade depende da obtenção de algo externo para que você se sinta completo. Essa é a maior mentira que mantém a humanidade em um estado de busca incessante e eterna insatisfação com o momento presente. A verdade revelada por Neville Goddard é que você deve se sentir completo primeiro, para que o mundo possa refletir essa completitude de volta para você. Se você espera o dinheiro chegar para se sentir abundante, você está reforçando a crença de que é um ser dependente e limitado pela matéria. Inverta essa lógica agora e sinta a abundância como um estado de espírito que não precisa de provas imediatas para existir. Quando você habita esse estado sem ansiedade, você se torna um imã irresistível para todas as formas de prosperidade que o mundo pode oferecer. Essa prática de sentir o real exige que você deixe de ser um juiz das aparências e se torne um visionário do invisível no seu cotidiano. Se alguém te trata com desrespeito, em vez de reagir com mágoa, assuma o sentimento de ser alguém profundamente amado e respeitado por todos. Ao mudar a sua reação interna, você altera a dinâmica energética da situação e obriga o outro a refletir a sua nova autopercepção. Você não precisa mudar as pessoas, você precisa mudar a si mesmo, e o mundo ao seu redor não terá escolha senão acompanhar essa mudança. A sua consciência é o comando central e cada pessoa no seu mundo é apenas um mensageiro trazendo notícias do seu próprio estado de ser. Seja um mestre benevolente da sua imaginação e veja como os inimigos se tornam aliados e as portas fechadas se abrem silenciosamente. Lembre-se de que a verdade da sua consciência é eterna, enquanto a verdade do mundo físico é apenas uma fotografia de um momento que já passou. Não dê valor eterno a algo que é inerentemente mutável e que depende inteiramente da sua atenção para continuar existindo na sua tela. Se você retira sua atenção de uma doença ou de uma dívida, e a coloca inteiramente na saúde e na fluidez, o antigo estado morre por inanição. Você é o sol que dá vida a tudo que foca,
e nada pode sobreviver no seu mundo sem o calor do seu interesse e da sua fé. Cultive o hábito de olhar através das pessoas e situações, vendo apenas a perfeição divina que aguarda o seu reconhecimento para se manifestar. Você está recuperando a sua visão espiritual, aquela que enxerga o fim desde o princípio e descansa na certeza da promessa cumprida. Muitas pessoas desistem justamente neste ponto, pois a mente lógica começa a sussurrar que nada está acontecendo e que você está apenas se iludindo. Mas eu te digo, a ilusão real é acreditar que o que você vê agora é o limite final das possibilidades para sua vida extraordinária. O que você chama de realidade é apenas o sedimento de pensamentos antigos, e você está agora plantando as sementes de um novo mundo. Seja paciente com o tempo de gestação da sua nova vida, assim como um agricultor confia que a colheita virá mesmo sem ver as raízes. A sua convicção é a água que nutre essas sementes invisíveis e a sua alegria antecipada é o fertilizante que garante um fruto doce e abundante. Não se deixe levar pelo desânimo de quem vive apenas na superfície, pois você agora pertence à linhagem dos criadores conscientes do destino. O seu sentimento de já ser é o carimbo final que autoriza a realidade física a entregar o seu pedido em mãos, sem qualquer erro. Note como essa afirmação traz um senso de segurança e autoridade que você talvez nunca tenha sentido antes nesta jornada espiritual. Você não está mais à mercê da sorte ou do destino aleatório, você é o autor que decide como cada capítulo da sua história termina. Essa soberania é o seu direito de primogenitura, e você a exerce cada vez que escolhe o seu sentimento acima das evidências sensoriais. A paz que você sente agora é o sinal verde da sua consciência, indicando que o trabalho interno foi concluído com sucesso e perfeição. Sorria para o futuro que você já criou e permita que essa energia de vitória contagie cada pensamento que você tiver a partir deste instante. À medida que nos aproximamos do encerramento desta lição, sinta como a sua percepção do mundo físico se tornou muito mais leve e menos ameaçadora. Você descobriu que o mundo não é um monstro a ser vencido, mas um playground para sua consciência explorar e se expressar com liberdade. Continue mantendo a chama da sua assunção acesa, protegendo-a com o silêncio e com a prática constante de cinto real. Você está pronto para ver o véu cair completamente e contemplar a glória daquilo que você assumiu ser verdade no escuro. A acolhida que você encontra aqui é apenas um reflexo do amor que a vida tem por você e pelo seu desejo de despertar. Você é o mestre da sua verdade, e o engano do mundo físico já não tem mais poder para te manter aprisionado na pequenez. Chegamos ao ápice desta jornada e agora você possui a chave mestra para nunca mais ser prisioneiro das aparências que o mundo físico tenta impor. Compreender que a sua consciência cria a verdade não é apenas um conceito metafísico, mas a maior ferramenta de libertação que um ser humano pode acessar nesta existência. Você não precisa mais mendigar por migalhas de sorte ou esperar que as circunstâncias externas mudem para que você possa finalmente respirar em paz e alegria. A partir deste momento, você assume a responsabilidade total e absoluta pela qualidade da sua vida, sabendo que cada sentimento é uma semente de realidade. Sinta o peso da escravidão mental cair dos seus ombros enquanto você se ergue na sua verdadeira estatura de herdeiro legítimo de todo o poder criador. Você é o mestre, o arquiteto e o próprio material de construção de tudo o que chama de sua experiência de vida diária. Para consolidar esta transformação, quero que você pratique um exercício mental simples, mas de uma potência avassaladora, todas as noites antes de o sono te levar. Ao deitar a cabeça no travesseiro, ignore completamente qualquer notícia ruim ou falta que os seus olhos físicos tenham registrado durante o decorrer do seu dia. Mergulhe na cena final do seu desejo, sentindo a textura, o perfume e a emoção de quem já conquistou tudo o que a alma sempre ansiava. Não visualize como alguém que observa de fora, mas sinta-se dentro da experiência, permitindo que a sensação de já é real permeie cada fibra do seu ser. Adormeça neste estado de gratidão profunda, deixando que o seu subconsciente trabalhe na arquitetura desse novo mundo enquanto seu corpo físico descansa. Esta prática constante é o que Neville chamava de ficar no fim, e ela é o caminho mais curto para a manifestação. Observe como Joseph Campbell, o grande estudioso dos mitos, afirmava que o privilégio de uma vida é ser quem você realmente é em toda a sua essência. Ser quem você é significa abandonar a máscara de fraqueza que o mundo físico te forçou a usar para que você se sentisse pequeno e manipulável. A sua consciência não conhece limites de tempo, espaço ou recursos, e ela está apenas aguardando a sua ordem clara e sentida para reorganizar os átomos. Quando você decide ser a verdade que sente por dentro, você está honrando a vida e permitindo que a sua luz brilhe sem as amarras do medo. Não peça permissão para brilhar, apenas brilhe com a confiança de quem sabe que o universo inteiro é o seu palco e a sua própria audiência. Você nasceu para manifestar a glória do divino através da sua felicidade, da sua saúde e da sua prosperidade material e espiritual.
O engano do mundo físico é como uma neblina que parece sólida até que você decida caminhar através dela com a convicção de quem conhece o destino final. Cada passo que você dá em direção ao seu ideal, ignorando as sombras ao redor, é uma vitória da consciência sobre a densidade da matéria inerte. Não se distraia com os ruídos daqueles que ainda dormem o sono profundo da vitimização e da reclamação constante sobre as dificuldades do mundo. Você agora faz parte de uma linhagem de despertos que entendem que o silêncio é o laboratório onde a realidade é forjada antes de ser vista. Guarde o seu segredo, proteja a sua visão e deixe que os seus resultados falem por você quando a manifestação se tornar um fato incontestável. A sua vida é o maior testemunho do poder que habita em você, e cada conquista sua é uma inspiração para outros despertarem. Como última prática física deste encontro, quero que você hoje haja, por apenas 1 hora, como se o seu maior sonho já fosse uma realidade física sólida. Caminhe de forma diferente, fale com a segurança de quem não teme o amanhã e trate as pessoas com a generosidade de quem possui recursos infinitos. Este comportamento não é uma encenação para os outros, mas uma sinalização poderosa para o seu próprio subconsciente de que a mudança já ocorreu. Note como essa pequena alteração na sua postura e no seu tom de voz altera instantaneamente a forma como o mundo ao seu redor reage a você. Ao fazer de conta com convicção, você quebra a barreira da resistência e abre os portais para que a consciência flua sem os antigos obstáculos. Você é o senhor do seu tempo e o comandante da sua energia. Use este poder com sabedoria e alegria constantes. A consciência cria a verdade porque nada existe fora dela, e você é o centro consciente onde toda a criação se reconhece e se expande infinitamente. O mundo físico é apenas a sombra da sua luz, e uma sombra não pode ditar regras para a fonte que a projeta no cenário da vida. Ao encerrar este vídeo, leve consigo a certeza de que você nunca esteve sozinho e que o poder que move os astros é o mesmo que pulsa agora no seu peito. A acolhida deste canal será sempre o seu porto seguro, um lugar onde a verdade de Neville Goddard é celebrada e praticada com honestidade e amor. Continue trilhando este caminho com a cabeça erguida, pois o véu foi removido e agora você enxerga a glória que sempre foi o seu destino original. O fim já está presente na sua consciência, e por isso, a sua vitória não é uma possibilidade, mas uma certeza absoluta. Agradeço por permitir que estas palavras encontrassem morada no seu coração e por fazer parte desta revolução silenciosa de mentes que escolheram a liberdade. Se você sentiu o chamado, inscreva-se e compartilhe esta mensagem com alguém que ainda luta contra as sombras do mundo físico sem saber que possui a luz. O seu despertar é a nossa maior recompensa, e cada vida transformada é um eco de gratidão que retorna para a fonte de tudo o que existe. Siga em paz, sinta-se real, viva no fim e observe como o deserto da sua vida começa a florescer como o jardim mais belo e perfumado. A verdade está em você, a verdade é você, e agora você sabe que o mundo físico nunca mais poderá te enganar novamente com suas ilusões. Eu sou o que eu sou, e você é o mestre soberano da sua própria e gloriosa realidade manifestada.